Olá, queridos, diletos, apreciados, caríssimos amigos e irmãos em Cristo Jesus. O meu fraternal e cordial, afetuoso boa noite. Uma alegria para o meu coração, felicidade para a minha alma, estarmos juntos mais uma vez para a segunda parte do tema O Caminho para o Arrebatamento. Nós, tendo em vista a complexidade do assunto, apesar de ser relevante e atual e de grande preponderância para as nossas vidas, achamos por bem de dividir em duas partes. Hoje estaremos dando continuidade. O meu querido, dileto, amado e preclaro amigo ouvinte, conto com a sua fidalguia para deixar o seu like e, se ainda não se inscrevesse, obviamente se inscreva no nosso canal, pois será bênção para as nossas vidas. Nós já vimos o nosso tema baseado no livro de Juízes, nos capítulos 6 a 8. Já vimos na primeira parte que este relato não é literal, mas com grande conotação profética. Nós já vimos que somos pré-tribulacionistas, isto é, cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, o qual se aproxima. Em virtude disto, o Senhor escreve uma linda mensagem para nós no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, revelando a João, dizendo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, para tentar a todos. O que há de vir sobre todo o mundo, para tentar. Queridos, quantas vezes o Senhor tem nos guardado na tribulação, na angústia? Quantas vezes o Senhor tem nos guardado na hora da perseguição, na hora de grandes afrontas? Como a Bíblia nos mostra que ele guardou Daniel na cova dos leões, guardou aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente. Mas no caso aqui dessa mensagem de Apocalipse, o Senhor é bem claro em enfatizar: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação. Quer dizer, ele vai nos guardar da grande tribulação. Por conseguinte, a igreja será arrebatada, nós cremos assim, antes da grande tribulação. Nós cremos que o período das semanas de Daniel será um período de 7 anos. E dos 3 anos e meio, a igreja subirá para o céu antes de iniciar a grande tribulação. Nós já vimos quando será o arrebatamento da igreja, na primeira parte desse vídeo. Nós já vimos quais aqueles que serão arrebatados. Nós já vimos o que acontecerá com os crentes na época do arrebatamento. E hoje nós vamos ver o caminho para o arrebatamento é ficar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Não há mensagem mais atual para a igreja. Não há mensagem mais substancial para a igreja. Não há mensagem mais relevante para a igreja do que a mensagem do arrebatamento. Embora muitos já não pregam mais isso, porque estão mostrando o apogeu aqui na terra. Estão pregando, ministrando, ensinando a prosperidade dos cristãos aqui na terra. Mas nós, que cremos e procuramos viver a vida pautada na palavra do Senhor, nós cremos que brevemente a igreja será arrebatada. Estaremos gozando com o Senhor nos céus, não aqui nesta terra nojenta de dissabores. Portanto,
desse caminho que leva ao arrebatamento faz parte ao ficarmos cheios do Espírito Santo, pois seremos arrebatados pelo poder do Espírito. Isso também é mostrado figuradamente na história de Gideão, como lemos Juízes 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou arrebate, e os abisritas se juntaram após dele. Essa é a maravilhosa definição do arrebatamento. Pois, então a igreja será como que revestida pelo Espírito Santo, envolta por ele e levada ao céu. Não é em vão que está escrito em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. A que redenção se refere? Pois os filhos de Deus já são redimidos? Aqui se trata da redenção da nossa carne, através da transformação por ocasião do arrebatamento. Uma grande esperança para a igreja. Para isso fomos selados com o Espírito Santo, com o qual seremos revestidos, ou seja, que nos envolverá quando formos tirados da terra. Por termos essa esperança do arrebatamento, deveríamos prestar muita atenção para não entristecer o Espírito Santo através de um modo de viver carnal. Razão porque está escrito no versículo seguinte: longe de vós a amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. No versículo 31 do capítulo 4 de Efésios. É preciso honrar o Senhor através do andar em espírito. Antes sede uns para com os outros benignos, diz Paulo, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Versículo 32. Como é difícil exercer isto. Quantas vezes precisamos perdoar e não queremos perdoar, mas o perdão é uma das facetas das nossas vidas que precisa estar em voga, em evidência, para sermos vitoriosos. Até porque a raiva não leva a nada. Às vezes a pessoa fica guardando mágoa no coração, sem querer perdoar, achando que o outro vai se prejudicar. Não, quem vai prejudicar somos nós mesmos se assim procedermos. Por quê? Se você não perdoar, se você ficar magoado, é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno, esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você, meu preclaro. É você, meu dileto, meu caríssimo. Lançar fora toda a carga desnecessária nesse caminho, nessa jornada. A caminho do arrebatamento é importante que lancemos fora e deixemos para trás toda a carga desnecessária. Vemos isso no então ainda exército de Israel, antes de mais uma seleção, ao tocar das trombetas e do quebrar dos cântaros, a ordem do Senhor a Gideão foi: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Juízes 7:3. A edição revista e corrigida diz: quem for covarde e medroso. Olha, 32.000 era uma multidão considerável. Mas quando votou 22.000, ficou 10.000. Ainda é uma multidão. Dentre as coisas que devemos lançar fora a caminho do arrebatamento estão necessariamente a timidez, a covardia e o medo, pois muitos cristãos têm literalmente medo do arrebatamento, porque acham que não poderão subsistir diante do Senhor. Eles têm medo daquilo que os espera, por exemplo, o julgamento do galardão. Muitos ficam desanimados e que não gostariam de ouvir nada mais sobre a volta de Jesus. Isso, entretanto, não está de acordo com o que o Senhor quer e com o que a Bíblia ensina, pois justamente com relação ao arrebatamento está dito que ele deve servir como consolo. Paulo diz: consolai-vos, pois uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 18. Por isso, é tão importante que lancemos fora a covardia e o medo da volta de Jesus Cristo para o arrebatamento, para podermos ir ao seu encontro com liberdade e alegria.
Em 1 de João, capítulo 4, versículo 17 e 18, está escrito: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é também, nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Mas Deus quer nos aperfeiçoar cada dia. Ele vai aparando as arestas das nossas vidas e vai nos conscientizando. Aqueles que esperam pelo arrebatamento com alegria e amam a volta do Senhor, é prometida uma coroa especial. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo 4 e 8. Se, entretanto, somos dominados pelo medo, nem podemos amar a vinda do Senhor, pois o medo pensa no castigo. Diga-me, você também sente medo? Então, pela fé, lance fora agora o medo e confie no Senhor, crendo que Ele alcançará seu alvo para com você. Apesar da sua fraqueza, não se preocupe, só consigo mesmo e com as tuas deficiências. Mas olhe para o autor e consumador da sua fé. A respeito dele está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Judas 24. Por quê? Efésios 5 e 27. Conforme isto, ele também apresentará você, diz o versículo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo é e sem defeito. Você vai ser apresentado diante dele, aleluia. Devemos recordar também o que diz Hebreus 10 e 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. A edição revista e corrigida diz ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. O sangue dele foi derramado para resgatar, para redimir, para salvar, que sejamos perdoados através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus lá no Calvário. Isso vale não somente para a oração, que é ouvida no presente, mas também para o arrebatamento, permitindo que possamos entrar na santa e gloriosa presença de Deus com alegria, não através de nossos próprios esforços, mas por meio do precioso sangue do Senhor e do seu perdão, encontramos ousadia para entrar no Santo dos Santos, aleluia. Por isso, deixe o medo para trás. Aproprie-se na fé da promessa de 1 Pedro 5. Confie, creia nas promessas e sejamos abençoados. A segunda coisa, primeiro é jogar fora toda a carga desnecessária. A segunda é manter-se próximo à água. O caminho do arrebatamento, temos que nos manter próximos à água, ou seja, da lavagem de água pela palavra. Efésios 5 e 26. No tempo de Gideão, o que restou do exército foi provado por Deus junto à água. A ordem do Senhor a Gideão foi: ainda há povo demais, faz-os descer às águas, e ali eu provarei. Quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Juízes 7:4. Nós vimos o que aconteceu ali. Aqueles guerreiros foram convidados a beber água nas margens do rio. E aquele que bebia água como cão, pegando com a mão e olhando para todos os lados, foi separado de um lado. E aquele que se ajoelhava folgadamente, sem se preocupar com o que estava acontecendo à sua volta, sem ser prudente, aqueles foram colocados do outro lado. A nós, da nova aliança, a Bíblia diz em Efésios 5:26, que fomos purificados por meio da lavagem da água, pela palavra. A palavra de Deus age como uma água limpando a nossa alma. Se realmente quisermos nos deixar preparar para o ressoar da trombeta por ocasião do arrebatamento, é importante ter muita comunhão com Jesus Cristo, ouvir a palavra de Deus em cultos, reuniões, nos lares e encontros de oração, mas também lendo muita Bíblia, obedecendo ao que ela nos diz. Isso produzirá purificação. Isto produzirá purificação nas nossas vidas e seremos abençoados, seremos purificados.
seremos prosperados e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Isso produzirá purificação mais profunda em nosso interior, santificação e preparação, mesmo que nada sintamos a respeito. Acontece então o mesmo que uma mãe na cozinha segurando um escorredor de massas com batatas. Deixo debaixo da torneira, deixando a água correr sobre elas. Sua filhinha lhe pergunta: mãe, o que você está fazendo? A água está indo toda embora. Venha cá e olhe. Se bem que a água tenha ido toda embora, as batatas ficaram limpas. O mesmo se dá conosco. Quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus, não conseguimos lembrar tudo. Há mesma épocas em que ela parece não nos dizer nada. Entretanto, há sempre um efeito purificador, aleluia, pois trata-se da lavagem da água pela palavra. A água vai purificando e indo embora, e vai indo embora a sujeira, a desgraça, as misérias, a vaidade, o vício, a hipocrisia, a idolatria, a arrogância, vai indo tudo embora, mas vai ficando coisas boas, a integridade, o espírito reto, renovado, vai ficando a bondade, o amor, a intrepidez, a coragem, vai ficando a humildade, tudo isso vai ficando nas nossas vidas. Por isso está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em Colossenses 3,16. Palavras humanas passam, mas a palavra de Deus permanece. Lembremos, portanto, o que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 1, 23 a 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada no arrebatamento. Deixaremos para trás tudo que é do presente, mas levaremos a palavra de Deus junto para a eternidade. Glória a Deus. E por que a palavra de Deus é tão importante com relação à nossa preparação para a retirada da igreja? O apóstolo Paulo diz em suas palavras introdutórias sobre o arrebatamento. Ele diz em 1 Tessalonicenses 4,15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por isso, ocupe-se o máximo possível com a palavra, meu amigo, meu irmão. A palavra de Deus é tudo na minha e na sua vida, que ela não deixa de fazer efeito em nós. Que coisa gloriosa é observarmos, é considerarmos a bendita palavra. Que coisa maravilhosa é guardarmos ela no nosso coração. Oh, coisa linda, coisa preciosa é estarmos sempre atentos para o que a palavra nos diz, produzindo efeito. Terceira coisa: primeiro, jogue fora toda a carga que for desnecessária. Segundo, fique perto da água. Terceiro, viver com o objetivo em mente. A caminho do arrebatamento é preciso viver voltado completamente para o Senhor. Seu objetivo e sua volta é o que nos mostra a última prova que foram submetidos os homens de Gideão. Lemos em Juízes 7, 5 a 6. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber as águas com a língua, como faz o cão, esse o porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Agora, era 32 mil. Os covardes medrosos voltaram. Ficaram só 10 mil. Agora, desses 10 mil, 9.700 beberam da forma que não era para beber a água, como um guerreiro bebe. Tá vendo? Só 300 beberam de acordo com a ordem do Senhor. E Deus sabia que aqueles 9.700 eram covardes e obsoletos, medrosos, preguiçosos, e não ia dar em nada. E se ficasse aquela multidão? Eles iam dizer: foi o nosso exército que nos deu vitória.
E Deus queria que ele fosse exaltado e glorificado. Quantas vezes falha tudo nas nossas vidas? E nós pensamos que estamos derrotados. Não é não. Falha tudo no nosso jornal diário. Um colega que está no UTI com Covid-19 no Rio de Janeiro me mandou uma mensagem. Ore por mim, eu estou no UTI com Covid-19. E eu mandei outra mensagem e disse a ele: meu amado, isso não é nada para o Senhor. Deus, em uma situação melindrosa, calamitosa como esta, ele se manifesta, mostrando a sua glória e o seu poder. E ele é glorificado nas nossas vidas. Então, quando nós pensamos que tudo está acabado, não, não está não. Revigore a tua alma, a tua fé, a tua vida, seja revigorado, teu ânimo rejuvenescido, porque ainda há esperança no Senhor nosso Deus. Aleluia. Esses 300 homens estavam determinados a alcançar o objetivo, a executar o encargo dado pelo Senhor, que não se demoraram em se abaixar de joelhos para beber, mas ajuntaram rapidamente a água com a mão, levando à boca. Aí imaginamos o que Pedro quis dizer ao falar sobre o dia da volta de Jesus, advertindo a igreja: esperando e apressando a vinda do grande dia de Deus, segundo Pedro 3:12, parte A. Temos tal inclinação interior diante do Senhor Jesus e da sua volta? É sua vontade expressa que vivamos voltados para o objetivo, pois ele disse em Lucas 12, ele disse palavras maravilhosas, gloriosas, que saíram dos lábios sacrossantos de Jesus Cristo. Palavras que nos traz alegria, que nos traz vigor. Lucas 12, 35 e 36. Olha o que o Senhor nos diz: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Tem tradução que diz os vossos lombos. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Mas, meus irmãos, como facilmente ficamos ocupados com coisas terrenas e nos deixamos deter por elas, e o Senhor, sabendo disso, nos alerta. Será que não são os salvos, os alvos pessoais, a conta bancária, a indiferença ou o pecado de estimação, diante dos quais você se inclina repetidamente e roubam a sua disposição interior de entregar completa ao Senhor? Nos dias de Gideão também havia muitos que tinham seus olhos voltados temerosamente para as coisas do seu tempo. Ao invés de olharem para o Senhor e sua tarefa, muitos deles se ajoelharam prazerosamente junto à água para descansar. Olha, quantos estão ajoelhados diante de ídolos desta vida? Ídolo desta vida não é só imagem de escultura, não. Quantos estão idolatrando pessoas e coisas, viu? E se ajoelhando perante elas. Por isso é assustador que, apesar de todos os 10.000 pretenderem ir junto, no final das contas eles não o puderam, porque tinham dobrado seus joelhos diante das coisas do presente. No seu caso, esse foi o sinal exterior de que eles não estavam preparados interiormente. Nós também gostamos de fazer pausas espirituais, de interromper as atividades e muitas vezes buscamos todas as coisas possíveis, exceto o Senhor, exclusivamente. Como, entretanto, o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele continuamente nos exorta. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem registra essas palavras que saírem dos santos, dos maravilhosos, dos bondosos lábios de Jesus,
é Mateus, no capítulo 6, versículos 31 a 33. Portanto, nós dizemos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu fulano ou Beltrano. No caso aqui, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 33. Se, ao final, observarmos mais uma vez o comportamento daqueles 300 homens que beberam rapidamente a água necessária junto ao rio para não perderem nenhum tempo na realização da tarefa do Senhor, quão importante se torna nessa linha de pensamento o que diz 1 Coríntios 9, 25a. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Edição, revista e corrigida. Esses 300 homens não eram mais inteligentes nem melhores, nem mais fortes ou corajosos do que os outros, mas estavam no seu interior completamente livres e dispostos a servir ao Senhor. Com ardente zelo, eles tinham em mente exclusivamente o objetivo de Deus. Eles não tinham mais nenhuma espécie de outros alvos, mas seu coração era voltado inteiramente para a causa de Deus. Você está disposto a lançar fora e deixar de lado tudo aquilo que o atrapalha no caminho ao encontro do Senhor? Tendo em vista a breve e repentina retirada da igreja de Jesus, você realmente está disposto a tomar essa decisão como Gideão e seus homens o fizeram? Lemos em Juízes 7, 8, parte A. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. A caminho do arrebatamento, leve somente as provisões. Aleluia! A palavra de Deus e a trombeta, a prontidão para o arrebatamento. Leve em conta o que a trombeta será tocada em breve. Se o Senhor perguntasse a você neste momento, você quer fazer parte dos covardes e medrosos? Você certamente responderia com um definitivo não. Então haja de acordo e lance fora o medo em nome de Jesus. E se ele não continuasse perguntando a você, olhe, sobraram 10.000, você quer pertencer àqueles que se ocuparam em primeiro lugar com as coisas terrenas ou prefere estar entre os 300 que levaram consigo somente as provisões necessárias e a trombeta? Qual seria a sua resposta, meu amigo ouvinte? Qual seria a sua resposta, meu dileto e amado amigo? Qual seria a sua resposta, meu familiar precioso? Que você responda agora com coração sincero: Senhor, também quero fazer parte desses 300. Quero estar preparado para quando vieres buscar a tua igreja. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, nesse momento ímpar de alegria, de gozo, de felicidade para os nossos corações, onde sentimos a tua presença, falando, ministrando a tua palavra, Senhor. Ainda, meu Deus, que tivemos um dia tão quente, ainda que tivemos um dia tão, Senhor, temperatura tão alta. Hoje a temperatura foi a 33, agora está a 29 aqui no Tatuapé, na capital bandeirante. Mas graças a Deus, Senhor, que também os nossos corações estão aquecidos pelo Teu Espírito Santo, aquele que terá grande papel relevante de preponderância no dia do arrebatamento. Nos ajude, Pai, a nos conscientizarmos cada dia, a relegarmos a segundo plano as coisas banais desta vida, as bagagens que podem nos atrapalhar, deixemos para lá, Senhor, e prossigamos, Senhor, em frente para o alvo, que é o Senhor e o arrebatamento da igreja. Abençoe o nosso país, a nossa pátria. Abençoe as nações, nesse momento, Senhor, de crise pandêmica, nesse momento de angústia, de desassossego. Nós estamos vendo a Tua mão trabalhar. Quantas curas já têm acontecido, Senhor? O Senhor é aquele que dá vitória, o Senhor é aquele que abençoa, é aquele que entra nos hospitais, entra nos UTIs, entra nos lares, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. Deus é o Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas, vai provendo, na despensa, Senhor, na casa, no lar dos Teus filhos, vai curando, vai sarando, pois o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que resolve, pois o profissional da medicina não tem a última palavra. O magistrado tampouco tem a última palavra. Ó Deus, os operadores do direito tampouco têm a última palavra. Nem o poder executivo, nem judiciário, nem legislativo, nem o poder humano tem a última palavra.
Mas o Senhor é aquele que nos garante, é aquele que nos conduz por sendas vitoriosas, caminhos, ainda que escabrosos, ainda que íngremes, mas de vitória, de bênção, de alegria. Deus eterno, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Receba o nosso agradecimento, a nossa alegria, em nome do teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Pois é, meu querido, minha querida. Então não esqueça de deixar o like. E se não se inscreveu, se inscreva, hein? Um abraço e um beijo no coração do pastor José Fernandes. Até o próximo vídeo. Espero.